Vamos ao tempo único da coletiva de ontem em Belém, que o Renato Gaúcho falou da vitória sobre o Paysandu por 2-0, que apesar do resultado também cobrou dos jogadores mais empenho, mais vontade, sobretudo, da atuação não muito legal do primeiro tempo. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. Vamos ao tempo único da coletiva de ontem, lá em Belém, que o Vasco venceu o Paysandu por 2-0. As imagens são da TV Vasco, confira. Boa noite, professor Renato Gaúcho. Parabéns pela vitória nessa primeira etapa. Primeiramente, prestar aqui as nossas condolências, nossa solidariedade por esse momento de luto difícil. Primeiramente, até se pudesse falar como é ser forte nesse momento, estar aqui como profissional trabalhando, e a sua avaliação do jogo. Foi um jogo duro, difícil, principalmente o primeiro tempo, até parecido como foi contra o Remo, mas o Vasco conseguiu ter o poder de reação. Com o Cláudio Spinelli conseguiu fazer 2 gols e levar a vantagem, a importância dessa vantagem. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelas palavras. É sempre um momento muito difícil, né? Para qualquer profissional, para qualquer pessoa. Estar nesse momento bastante delicado, até porque eu era muito apegado à minha irmã. Mas, infelizmente, aconteceu. Mas obrigado. Quanto ao jogo, o Paysandu, sim, deu bastante trabalho, principalmente para a gente no primeiro tempo. Nós sabíamos que o jogo ia ser difícil. Hoje em dia não tem mais, vou jogar contra um time da terceira divisão, contra um time da segunda divisão e nós vamos vencer fácil. Não tem mais isso no futebol. O futebol hoje em dia está muito parelho. O importante é aquela entrega, aquela dedicação que mais uma vez o meu time teve. E nós conseguimos um bom resultado fora de casa. A gente sabe que é muito difícil jogar aqui. Viagem longa, nós tínhamos jogado há 3 dias atrás. Fizemos não digo uma ótima exibição, mas uma boa exibição, deu para o gasto para a gente conseguir uma pequena vantagem. E agora nós temos mais 90 minutos lá no Rio de Janeiro. Mas o importante era a gente sair daqui com um bom resultado para, teoricamente, né, a gente jogar um pouco mais tranquilos no Rio de Janeiro. Boa noite, Renato. Henrique Herrera, da Rádio Pariana. Como você estava falando, no primeiro tempo foi uma partida bastante disputada. Tanto o Vasco quanto o Paysandu tiveram esses momentos de destaque. Porém, no segundo tempo, em questão de 18 minutos, o Vasco já estava vencendo de 2-0. Aí eu queria saber, qual foi a mudança de chave que teve no intervalo para em um período de tempo tão curto no segundo tempo, a partida dar uma virada completa e o Vasco vencer por 2-0? O primeiro tempo, com todo o respeito ao Paysandu, a gente estava dando bastante espaço. E o principal, quando a gente recuperava a bola, a gente sempre procurava o homem do lado ou de trás. A gente não dava sequência, a gente não estava observando os espaços que o Paysandu estava dando para a gente. O Paysandu praticamente estava marcando homem a homem. E eu falei para eles que no momento que a gente quebrasse a primeira linha deles, nós iríamos começar a encontrar os espaços. Foi o que aconteceu, mas para isso a gente tinha que buscar sempre o companheiro da frente, não o do lado ou de trás. Então nós aceleramos mais a bola, aceleramos mais o jogo, buscamos espaço. E numa jogada inteligente do Rojas aqui com o Gomes, ele cruzou para o Spinelli, pegamos a defesa deles aberta, fizemos o primeiro gol, isso deu uma tranquilidade maior. Depois, logo em seguida, nós fizemos o segundo gol e fizemos também, inclusive, o terceiro gol, que eu vi agora no vestiário. O gol foi legítimo. O Ramon Abate, ele teve uma boa atuação, mas é que eu sempre falo para vocês, né? É o VAR é complicado, o futebol é esporte de contato. E não houve nada no lance, nem o zagueiro deles reclamou. Mas não vamos reclamar sobre esse lance, não, só alertando. Importante que eu falei, foi com que a gente conseguiu fazer os 2 gols, isso deu uma tranquilidade a mais para o nosso time. O Paysandu se desesperou um pouquinho, deu mais espaço, não soubemos aproveitar. Mas está de bom tamanho 2-0 para a gente jogar os outros 90 minutos agora no nosso estádio.
Renato, aqui, o Spinelli falou agora no fim do jogo que acho que aproveitou a oportunidade, né? A oportunidade que ganhou de começar o jogo hoje. É uma disputa aí sadia da concorrência, né? Do homem de frente, com jogadores de características diferentes também, né? O David, o Brenner, que entrou muito bem. E jogador fazendo gol ganha mais ainda confiança, o jogador que precisa fazer gol, o goleador. É importante ter o gol e ter essa disputa sadia? Sem dúvida alguma, né? Principalmente os camisa 9, né? Que são muito cobrados, não só aqui, mas no Brasil todo, no mundo todo, né? Sempre são aqueles jogadores que o torcedor espera que eles façam os gols. Hoje o Spinelli aproveitou bem a oportunidade dele. Eu tenho procurado fazer rodízio em algumas posições e sempre falo para eles para o jogador estar preparado e aproveitar as oportunidades. Hoje ele entrou, fez 2 gols importantes, brigou bastante com a zaga adversária. É importante, até porque não dá para você colocar em campo sempre a mesma equipe. Eu estou rodando o grupo tem dado a resposta, tanto no Campeonato Brasileiro, como hoje na Copa do Brasil, nós temos a Sul-Americana também. Nosso grupo já é reduzido, entendeu? Então tem que rodar o grupo e as oportunidades eu sempre falo para eles. Aproveitem, todo mundo está tendo oportunidade, está todo mundo vendo, não é só o treinador não, a imprensa está vendo, o torcedor está vendo, a diretoria, o presidente estão vendo. Então aproveitem. Mas nesse ponto não tenho queixa não. Eu estou rodando o grupo e todo mundo que tem entrado tem dado conta do recado. Renato, Bruno Murito, do GE, meus sentimentos também pela perda da sua irmã. Eu queria te perguntar até como é que foram esses 2 dias, porque ontem você recebeu muito apoio ali na chegada, né? Lógico, a torcida não sabia, mas você atendeu todo mundo, eu estava lá na chegada do hotel, assim, e hoje a torcida gritou seu nome depois do jogo, você também retribuiu ali com aplausos. Então, eu queria saber para você como é que foi nesse momento tão difícil receber esse carinho especial da torcida do Vasco aqui de Belém. E também sobre o jogo, a mudança do Rojas no segundo tempo, que ele começou a cair mais pelo lado esquerdo e foi dali que saíram os 2 gols do Vasco, né, com participação dele. Obrigado. Foi um pedido meu, sempre eu falei para ele no intervalo do jogo, para ele movimentar bastante, sempre do lado oposto da jogada, que o Paysandu estava marcando muito o lado da bola, sempre ia sobrar espaço. Ele é um jogador inteligente, um jogador que chuta bem, ele aproveitou bem o que nós conversamos no intervalo do jogo, ele buscou os espaços, começou a criar jogadas, e através dele, uma jogada inteligente, mesmo sendo de um lateral, saiu o primeiro gol, que deu uma tranquilidade maior. Então, eu sempre falo para os jogadores, buscarem sempre os espaços que o adversário sempre vai dar para eles. E ele fez bem esse papel, e a partir daí a gente começou a melhorar, inclusive no segundo tempo, e conseguimos fazer os 2 gols. Quanto ao... Bom, eu volto a falar, é difícil falar num momento desse, porque é difícil, né, a gente perder um ente querido, principalmente essa minha irmã, que eu tinha um carinho muito grande por ela. E ontem, quando nós estávamos decolando, que fui desligar o telefone, entrou a mensagem que ela tinha falecido, então foi um baque durante a viagem. Praticamente de ontem para hoje eu comi quase nada, normal, um sentimento, mas mesmo assim eu vim aqui, fiz questão de fazer o jogo, o presidente pediu, inclusive, que se eu quisesse voltar, eu falei, não, vou ficar com o grupo. É difícil, né, mas infelizmente acontece para todo mundo. Levantar a cabeça, continuar trabalhando e que ela possa estar lá em cima, Papai do céu, do lado dos meus pais, que é o mais importante. Renato, boa noite. Saulo Zari, da Rádio Clube do Pará. Você, em 10 dias, esteve 2 vezes aqui no Mangueirão, em cenários diferentes e parecidos, com um gramado muito pesado no jogo contra o Remo. Hoje, um tapete verde mais agradável. Queria saber como foi essa experiência do Renato Gaúcho, desportista, de viver o nosso novo Mangueirão, a festa do Remo, a festa do torcedor do Paysandu. Você não perdeu mais uma vez aqui no norte do Brasil, e esse apoio também de muita gente aqui da região norte com a camisa do Vasco, vindo te aplaudir, te apoiar, tirar uma foto. Queria que você falasse dessa experiência de estar em Belém, no Mangueirão, vendo as torcidas de Paysandu Remo e vendo os nortistas que também te admiram e torcem pelo Vasco da Gama. Obrigado, boa noite. Feliz, volto a repetir, obrigado pelo carinho da torcida vascaína, não só para mim, mas para o grupo todo. Não foi só hoje, foi diante da partida do Remo também. Você vai achar até que é engraçado, mas eu vejo os derbys aqui, entre Remo e Paysandu, eu fico feliz de ver
esse estádio do Mangueirão sempre lotado, as duas torcidas fazendo muita festa. A torcida do Remo também fez bastante festa para o Remo quando nós estivemos aqui há 10 dias atrás. Hoje é do Paysandu. É importante o pessoal daqui gostar de futebol, e eles gostam de futebol, dá para ver. Quando eu assisto jogos, muita gente acha que eu não assisto, mas assisto jogos de segunda divisão, terceira divisão sempre que eu posso, até para analisar os adversários e ver se de repente eu encontro um jogador que possa fazer parte do grupo do Vasco. Então, fazia muito tempo que eu não vim aqui, eu acho que a última vez que eu tinha vindo, tirando essa do Remo, ainda quando eu jogava. Então, obrigado por todo o carinho daqui do pessoal de Belém, não só comigo, mas com todo o grupo do Vasco. O Renato, Michel Anderson, da Rádio Liberal aqui de Belém, meus sentimentos, que Deus abençoe você e sua família. Renato, na sua primeira resposta, você falou que hoje não tem mais essa de jogar contra time de Série C, Série D, enfim, que o futebol está muito nivelado, né? E que a diferença é a intensidade de jogo, né? Eu queria que você me explicasse, se é que você consegue me explicar, como grande desportista que você é, grande treinador e foi jogador, por que essa intensidade não é colocada em prática a todo momento? É só questão do calendário ou tem uma questão de foco, de desempenho, enfim, de atenção, enfim, se tem outras variáveis para essa intensidade não ser colocada em prática, e também como você enxerga esse nivelamento que você falou, se de forma positiva ou com o sarrafo um pouco mais embaixo do futebol brasileiro? É um pouco de tudo que você falou. Hoje em dia eu falo para o meu grupo, se você pegar todos os clubes do futebol brasileiro hoje, na prateleira de cima está Flamengo e Palmeiras. Talvez vindo um pouco atrás, Cruzeiro, pela parte financeira. Então, o Flamengo contrata, tem muito dinheiro, contrata os melhores jogadores. O Palmeiras está sempre na mesma linha. Você vê que começou o campeonato, parece que... não, na minha opinião, eu já tenho a minha opinião formada, que Flamengo e Palmeiras vão decidir o brasileiro. É uma opinião minha, própria. Por quê? Porque se preparam, se tem dinheiro, eles contratam os melhores jogadores, trazem os jogadores lá de fora. O resto vem embaixo, na outra prateleira. Aí é o querer. Aí é a entrega do jogador dentro do campo. Então, o que eu mais cobro deles, quando eu cheguei, eu falei que eu estava com bastante tesão, e essa tesão eu passei para eles. Porque eu falei que o jogador de futebol, hoje em dia, bem diferente da minha época, bem diferente mesmo da minha época, hoje em dia eles têm quarto individual, voo fretados, salários em dia, não falta nada para eles. Merecidamente, eles conquistaram isso. O que eu cobro deles, e não vou deixar passar em branco, como o nosso presidente também cobra a nossa direção, é a entrega deles dentro do campo. É o que eu falo para eles. Vocês têm uma profissão maravilhosa, que dá tudo para vocês e para a família de vocês. Não é possível que durante os 90 minutos vocês não vão se entregar. Tem que ter a entrega. Se não tiver a entrega, vai ficar difícil. Então, tirando o Palmeiras e o Flamengo, o resto está todo mundo na mesma prateleira. Aí é a vontade, aí é o querer. E o querer a gente vê qual time que está querendo mais do que o outro. Obrigado, Renato. Boa noite a todos. É isso, galera. O que vocês acharam da coletiva do Renato? Comentem, opinem. Aqui é a galera tem moral. Não esqueça de dar seu like, curtir, compartilhar, espalhar para os demais vascaínos, porque eu acho que o YouTube reconhece o trabalho feito muito com amor com os gigantes da colina. Então é isso, galera. Até o boa noite com o resumo da quarta-feira do Vasco. Até mais.